Oi, pessoal, que prazer ter você aqui na nossa Sexta das Ciências Jurídicas. Ao meu lado, nós estamos recebendo um super convidado aqui para falar com você sobre metodologias ágeis e as ciências jurídicas. Mas antes de passar a fala para o professor Tito Simões, eu preciso apresentá-lo, porque o professor Tito é um profissional com mais de 20 anos no mercado, com vários nichos. Aí eu tenho empresas de seguro, educacional, eu tenho também financeiras, empresas de saúde. Ele é nosso head de agilidade aqui no GRAM, é professor da GRAM Faculdade e, além disso, ele já trabalhou com mais de 60 projetos pelo mundo, gente. Índia, Rússia, Portugal, Estados Unidos, Austrália. E o GRAM tem a honra de ter esse gênio aqui da agilidade aqui na nossa casa e ele aceitou o convite para falar um pouquinho para vocês. Muito obrigado por essa introdução que eu não mereço. Mas sim, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, no nosso YouTube aqui da GRAM Faculdade, para a gente falar um pouquinho de agilidade dentro do mundo jurídico. É possível, Tito? Porque muitas vezes os alunos falam assim comigo, professora, como é que eu vou conseguir ter agilidade dentro do mundo jurídico? Sendo que o mundo jurídico é envolto por normas, regras, regulamentos, tem que respeitar isso, aquilo. É possível fazer isso? Primeiro, assim, de cara, spoiler, é possível. Ótimo. Né? Vamos começar dessa base. Como? Agora como? Por que é possível? Mais que possível, é necessário. Quando a gente fala do que a gente está vivendo contemporaneamente aqui, nós temos uma tecnologia extremamente avançada numa curva super exponencial. Então, nenhuma das áreas, nenhuma das ciências, né, tem, né, vamos dizer assim, a prerrogativa, tem ali a possibilidade de não acompanhar isso. Porque quem, ou as empresas que não acompanharem esse movimento todo tecnológico, elas simplesmente vão deixar de existir, porque existe o ciclo de vida das empresas. Né? Você tem aqui o startup, né? Quando nasce, você tem a ascensão, você tem aqui o desenvolvimento e pode ter a queda. E como que a gente evita a queda de uma empresa? A gente evita, justamente antes dela, né, entrar na linha descendente, a gente ouve, né, a nossa sociedade, a gente ouve nossos clientes, se adapta, essa é a palavra-chave, se adapta, presta atenção nisso, ó, se adapta, e aí a gente sobe uma nova ascendente, né? Então você não permite que a sua empresa entre no declínio. Então a agilidade ela é mais do que possível, ela é necessária em qualquer contexto que a gente busque, né, a aplicação. E significa que nós precisamos formar profissionais que tenham essa mentalidade ágil, Perfeito. Né? Porque senão ele não vai conseguir se encaixar no mercado de trabalho, né? É isso mesmo. Quando a gente fala de agilidade, pessoal, até falando um pouquinho mais aqui para vocês, tem tudo a ver com adaptação. E a agilidade, acho que a professora Núbia trouxe muito bem aqui, ela está diretamente relacionada à mentalidade, que é você ter ali todo o seu arcabouço mental direcionado à adaptação, ao ajuste. Ah, mas tudo precisa ser adaptado? Não tudo. Mas existem alguns pontos que precisam ser observados e a gente trabalhar ali com a adaptação. Né? Então, a base da agilidade ela é transparência, inspeção e adaptação. Então, a gente utiliza de ferramentas, aí sim as ferramentas, os métodos, né, ágeis, que a gente chama ferramentas e métodos ágeis, permitem que a gente consiga ter ali a transparência, a inspeção e a adaptação. Então, assim, em linhas gerais, se a gente for falar do básico, né, para escritórios, para os próprios advogados, para órgãos públicos, a gente consegue pensar em equipes trabalhando com mais transparência. Ou seja, a partir do momento que você dá visibilidade, a gente chama de cadeia de valor, né? O value stream, do fluxo que você está executando e quais são as etapas, quem está trabalhando em qual etapa, só nesse ponto de dar visibilidade você já ganha a transparência. E ganhando a transparência, você parte para o quê? Para inspeção. O que é inspeção? Tem alguma etapa dessa cadeia de valor que precisa ser ajustada? Tem alguma parte aqui que eu estou com gargalo, tem gap? Posso colocar um sistema de automação, uma inteligência artificial? Porque, cara, isso aqui sai em 30 dias. A gente precisa se provocar mentalmente, aí o modelo mental, ágil. Consigo fazer isso em 1? Pô, talvez com tecnologia você consiga fazer em segundos, né? Nem em um dia. Então esse é o ponto principal para a gente começar a falar de agilidade para o mundo jurídico. Você precisa entender quais são os seus processos. Eu chamo de cadeia de valor porque a diferença de uma cadeia de valor para um processo é que o processo ele tem lá, né? Você tem o ator, as etapas, quem passa para quem, quais atores participam do processo e vai no fim.
A cadeia de valor, ela é um processo igualzinho, tem os atores, etc. Mas o que trafega, né, por essa cadeia de valor é valor. Colocando na prática, às vezes você tem lá um documento específico que você precisa tramitar por meio do seu processo. Quando ele chega no final, ele gerou valor para alguém? Às vezes não. Se ele não gerou valor, então, cara, você só está executando um processo. E aí um dos princípios da agilidade que eu mais gosto é a simplicidade. Entendi. A arte de maximizar, ou seja, de aumentar o trabalho não feito. Talvez esse documento ele seja importante, mas ele não gera valor. Aí eu tenho que pesquisar o que quando chegar no final gerou valor. Exatamente. E aí o teu fluxo que você tem que dar transparência é esse. Aí quando você sai de um quadro de tarefas, tipo, fazer, fazendo e feito, para uma cadeia de valor de fato, que você pega algo que é mais tangível, vamos dizer assim, uma peça que precisa ser revisada e entregue até dia X, você coloca a restrição de dados, você tem a visão e sai do outro lado. Isso a gente está falando de agilidade que pode ser aplicada em qualquer aspecto do ambiente jurídico, em escritórios, em órgãos e etc. Tito, a gente estava conversando bastante aqui antes da nossa live, porque eu estava tentando sugar um pouco de conhecimento desse homem, né? E ele me trouxe uma ferramenta que, segundo o Tito, nas ciências jurídicas é muito eficiente para dinamizar esses processos. Fala para os nossos alunos, porque as ciências jurídicas não se limitando a direito, porque nós temos cursos aí, por exemplo, defesa cibernética, investigação e perícia judicial e extrajudicial. Imagine utilizar uma ferramenta dessa na atividade policial, no serviço penal, enfim, existe um leque de opções. Perfeito. Fala pra gente, Tito. Não, com certeza. Dentro dos métodos ágeis, né, existe uma infinidade de possibilidades. Então a gente tem gestão 3.0, que é conhecido como Management 3.0. A gente tem Scrum, que é um dos métodos mais famosos lá para desenvolvimento de software, mas que se aplica a todo esse processo junto com o Kanban, porque eu tenho reuniões de planejamento, reuniões de verificações diárias, eu tenho uma reunião de demonstração ao final, né? Então eu demonstro para a equipe toda ou para os interessados o trabalho que está feito. Eu tenho retrospectiva, que eu avalio se pessoas, processos, ferramentas, sistemas podem ter alguma otimização e também aproveito para celebrar. Porque às vezes o ritmo é tão puxado, né, que a gente esquece de celebrar as pequenas vitórias. Verdade. Mas falando dessa ferramenta específica, acho que eu deixei lá na frente, olha que beleza, preciso pedir para a produção. Produção, se puder acessar o estúdio aqui, ó, tudo no ao vivo mesmo, não tem problema. Adoro. A gente tem ali um baralho que inclusive vai ser... Tem um baralho. Nós temos produção, um baralho. traz esse baralho aí pra gente. A gente não vai jogar cartas. É um Pode baralho entrar diferente. aqui, produção. É o baralho da agilidade. Exato. Não é, Tito? Eles vão pegar pra gente ali daqui a pouquinho. Existe tá aqui dentro do estúdio, pessoal. Existe um baralho chamado Simplesmente. É uma técnica chamada Simplesmente, criada pelo pessoal aqui da ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública, o professor Antônio Claret, né, que trabalhou aí dentro de um novo conceito. Pode vir, produção, pode vir, não tem problema não, venha. Venha. Olha lá, caraca, ele chegou sem passar aqui. Passou no final. Muito bom. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, obrigado. Esse baralho, inclusive, é um presente, né, da minha noiva. Gente, ganhei um presente, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Baralho. Simplesmente. Isso. Ai, conta, porque o Tito me explicou o funcionamento. Deixa eu pegar aqui umas cartas para você. E é muito sensacional, porque a gente faz isso praticamente dentro de um ambiente controlado, né, Tito? E eu vou simulando ali os interesses das partes para que a gente possa entrar num acordo. É muito bacana. Então a gente tem aqui um baralho, né, que é o baralho Simplesmente. Ele tem uma série de cartas, né? Talvez seja difícil aí para vocês verem, mas a gente vai colocar o link para vocês poderem baixar também. Então aqui é a concepção e desenvolvimento do professor aí, Antônio Claret Campos Filho, professor da minha noiva, inclusive, Isabela. Beijo, querido. Beijo, inclusive Isabela. Ela te deu, né? Já tô amando a Isabela. E é muito baseado em economia comportamental e também utilizando técnicas de design thinking. Qual que é o pulo do gato aqui? Para a gente conseguir atingir, maximizar, né, então, esse trabalho não feito, gente, que a agilidade preconiza, é um dos princípios da agilidade. Aumente o volume de trabalho que você não precisa fazer. Cara, você precisa ter... Isso tem a ver com foco. O foco tem a ver com eficiência. Você gastar menos recursos de qualquer coisa que seja, né? Pensa só, se eu vou criar uma norma, seja uma regulação, uma lei, qualquer coisa que seja no âmbito jurídico, poxa, traz esse pessoal que está envolvido, todos os entes, né, que vão participar desse normativo e faz uma sessão de design thinking. Então esse baralho, ele ajuda com uma série de gatilhos, vamos dizer assim, para você colocar, por exemplo, vamos pegar o caso aqui que a minha esposa colocou no doutorado dela, né? Você está ali, por exemplo, querendo eliminar
um foco de dengue que, cara, os números, né, da dengue foram lá em cima. Sim. Como que a gente coloca isso para funcionar? Então, a gente vem e fala assim, pô, quais são os insights? Então você começa lá, todo mundo joga a carta do insights, eu tenho um insight. Aí a pessoa, bom, mas eu tenho uma referência, porque a referência é muito importante, tal país, tal lugar e tal. Ah, me dá um exemplo do mundo real, então você tem a cartinha do exemplo. Ah, quais são as aplicações? Como que eu posso fazer isso? Um spot de rádio, uma campanha de TV, etc. E assim por diante. Então, você tem um grupo que está com esse baralho, ele nada mais é do que uma forma de todos os elementos que você precisa ter numa discussão para montar um normativo, e ao final dessa sessão, a pessoa ali, seja o legislador, o regulador, que seja, né, no âmbito jurídico, ele tem ali um teste que foi realizado num ambiente controlado. Muito da agilidade se fala, né, você errar rápido, errar pequeno, aprender para depois escalar. Sensacional. Então você faz isso num grupo controlado. E existe um nome no mundo, aí se você pesquisar, você vai encontrar, que se chama Sandbox regulatório. Pode procurar aí. Que é caixa de areia regulatória, né? Então é um ambiente controlado. Certo? Eu acho sensacional. E esse ambiente controlado, essa ferramenta, ela pode ser adaptada a qualquer área, né, Tito? Isso que é o mais lindo. Porque eu digo sempre, porque eu sou uma cria das ciências jurídicas, né? Certo. E como advogada, a gente foi educado a que a gente realmente não precisava dessas ferramentas. Só que a gente vê como que o direito ele vem perdendo a importância diante as outras áreas das ciências jurídicas que estão aparecendo, até porque a gente entende que agora o advogado não é só para litigar, Perfeito. O advogado ele precisa ter uma legal tech, por exemplo, ferramentas ágeis no seu escritório para poder captar clientes, por exemplo, porque eu não vou ficar ali fazendo uma petição inicial, do início ao fim, sendo que eu tenho que ter ferramentas para fazer isso. Da mesma forma, que trabalha com defesa cibernética, ele necessita dessas ferramentas ágeis, né, Tito? Porque senão ele vai ficar para trás no mercado. E hoje a gente pode encarar, né, todos esses avanços das ciências jurídicas, não só como uma reação, mas principalmente como uma prevenção. Você utilizando, né, da mentalidade ágil, de você compartilhando, simplificando a linguagem, utilizando de inteligências artificiais, isso também é você ser mais ágil, né? Imagina só, dentro do ambiente jurídico, uma inteligência artificial ela consegue consumir todas as leis que existem em questão, né, de dias ou até em segundos, dependendo do tipo de legislação ou da doutrina que está envolvida ali. Sim. E os cruzamentos, e as decisões, e a jurisprudência. Sim. Enfim, dentro do aspecto jurídico, a gente vai ter grandes booms de evolução com essas legal techs. Exatamente. Né? Então é um tema super quente para você ficar antenado aí. E eu queria compartilhar com você, Tito, e com os nossos alunos aí que estão assistindo, ouvindo, que eu tenho uma experiência muito bem sucedida, porque eu moro em Belo Horizonte, né? O Tribunal de Justiça de Minas, ele desenvolveu um programa muito bacana. E lá a gente que eu digo, né, em Minas, tem um laboratório que chama o AI Lab. É um laboratório de tecnologia dentro do Tribunal de Justiça. O AI do Mineiro. O AI, né? Agora entendi, o AI só. O AI Lab. Perfeito. Então, assim, o AI Laboratório. Então, o Tribunal de Justiça chamou várias faculdades, empresas, para fazer uma parceria com ela para desenvolver inteligências e desenvolver softwares que sejam capazes de diminuir a burocracia dentro do tribunal. Perfeito. Tito, isso tem sido tão bem sucedido, isso tem dinamizado a vida, primeiro, dos assistidos da população, dos advogados e principalmente dos servidores do Tribunal de Justiça. Então, é um exemplo muito bem sucedido de ferramenta de inteligência artificial que pode colaborar nessas ciências jurídicas. Vamos deixar o link aí do Y-Lab. Vou deixar o Y-Lab. Muito bom. Bom, eu queria só mostrar uma questão bem rapidinha aqui no slide, pessoal, se vocês puderem dar uma mudada. Existe um gráfico da McKinsey que ele mostra a evolução, né? Então, a gente tem algumas curvas. Então, essa aqui é a curva da tecnologia. Depois você tem a curva das pessoas, que é a adoção, certo? Aí você tem a curva das empresas. E aí aqui existe uma curva que é do governo. Que nem sempre essa curva está tão alta assim, né? Vamos tirar isso aqui, só para vocês entenderem melhor. Essa curva é uma curva de adoção e utilização. Então, muitas vezes, você tem uma curva do governo, e aí, obviamente, suas regulações, as legislações, ela está sempre como a mais, em termos de tempo aqui, né, essa timeline aqui sendo tempo,
ela é a que demora mais. Então, quando a gente passa a ter essa mentalidade ágil, eu já entendo esses movimentos que estão sendo feitos aqui nessas etapas anteriores, as novas tecnologias nascendo, a adoção pelas pessoas, a adoção pelas empresas, e eu consigo, obviamente, a gente precisa ter a segurança do Estado, a gente precisa ter, como que é o nome bonito, que eu nunca sei? Y-Lab? Não, quando a gente fala do ordenamento, ordenamento jurídico? Ordenamento jurídico. A gente tem que ter esse trem protegido, porque senão vira bagunça, né? Senão vira uma anomia social, né? Mas eu não preciso trazer essa curva aqui do governo, dos normas, né, para cá. Eu posso deixar ela um pouquinho mais ágil, né? Sim. Então eu consigo trabalhar aí, porque quando a gente faz esse tipo de inovação, a gente melhora a vida do cidadão, a gente Sim. melhora a vida, de, como você disse, todos os entes envolvidos. Todos. Então por isso que a agilidade, ela é importante. Isso aqui, ela é uma agilidade misturada com a adoção de novas tecnologias, então a adaptação. Mas quando a gente fala de um contexto, deixa eu ver se tem mais um slide aqui, ó. Quando a gente fala lá do começo, né, de um contexto de escritórios, de órgãos, etc., qual que é o seu value stream, a sua cadeia de valor, né? Quais que você tem aí no teu órgão, no teu escritório e tal? O que passa aqui que gera valor, geralmente, para pessoas, cidadãos, o seu cliente do seu escritório, enfim. É isso que tem que atravessar aqui esse sistema. E não só uma tarefinha de fazer e feito. Exatamente. A partir do momento que você tem a transparência, que este quadro Kanban, por exemplo, permite, você faz a inspeção. Putz, esse ponto aqui, ó, tá levando 20 dias. Cara, vamos injetar um dinheiro aqui, contratar umas pessoas para a gente fazer uma automação. Eu quero em 20 dias, eu quero em 1 dia. Né? Então, essa é a inspeção. E a adaptação é você criar um planozinho, de fato, e ir lá e fazer. Então, isso aqui é a base da agilidade. E isso é a forma como você, de fato, no fim do dia, trabalha aí com adaptação até para um ambiente mais formal, né? Que normalmente todas as áreas do jurídico têm. Né? Eu adoro essa tríade, Tito. Por quê? Porque eu sempre digo que a máquina vai poder executar muito melhor que você. Ela é muito mais rápida que você, ela é muito mais ágil que você. Mas a adaptação e as instruções pensantes, Perfeito. Quem dá é você. Então, se você não se qualifica para se adaptar, para pensar de maneira mais ágil, para simplificar os processos, aquela máquina que está na ponta, ela não vai executar perfeitamente, porque você deu o comando errado. Então, se a gente treinar esse comando, e é só a gente que pode fazer isso, a gente não precisa ter medo das máquinas, né? Perfeito. Porque nunca, como antes, o tempo foi tanto dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Tempo agora não é dinheiro, tempo é diamante praticamente, né? Exatamente. Cara, você falou um negócio tão sensacional que eu vou até desafiar os nossos alunos. Ó, me dá essa câmera aqui agora que eu vou olhar no fundo dos seus olhos. Tem uma música dela, no fundo do... Não tem? Tem. É Carla do LS Jack, né? É? Nossa senhora, eu fui lá longe. longe. Dos antigos, essa. Não que você seja antigo ou eu, né? Nós somos experientes. Experiente. Presta atenção no negócio aqui, ó. Quer testar se você tem uma mentalidade ágil ou não? Pega qualquer coisa que você faz no seu dia a dia. Você vai ter, né, vai começar a se abrir a mentalidade ágil quando você perguntar sobre qualquer uma das coisas que você faz, se você poderia fazer melhor. Mas melhor radicalmente, porque o que a gente está vivendo em termos de tecnologia, isso é agilidade em termos de mentalidade, tá? A gente consegue, por exemplo, tem um negócio que leva 30 dias para fazer. Cara, você se desafia a fazer em 1 dia ao invés de 30? Você tá louco desde que o órgão surgiu, porque o juiz, porque o superintendente, porque o ministro, porque o analista, porque o advogado. Então, é aí que você precisa quebrar. Isso é a mentalidade ágil. Primeiro você precisa sair disso e saber que é possível. Depois que você souber na sua mente que é possível, aí você começa a trabalhar com a galera em volta e ver o que realmente você consegue trazer para a realidade. A primeira coisa, você precisa saber que é possível quebrar com essa trava mental. Porque a gente vai acelerar num nível que as pessoas não vão ver nem de onde veio. Especialmente, né, num ambiente tão, teoricamente, previsível em partes, que a gente tem tanta coisa escrita como o mundo jurídico. Sim. Né? É isso. Tem uma autora negra que eu gosto muito, sabe, Tito? Que é a Carolina de Jesus. E ela tem uma frase que ela diz o seguinte: o mundo vai ter que mudar. Porque o mundo como tá, eu não quero. Eu não gosto. Não serve pra mim. Boa. Então, praticamente é isso. Só que agora a gente está vivendo uma situação que o mundo está mudando. E se você não mudar a sua mentalidade, você vai ficar para trás. Né, Tito? A gente estava comentando que não demora muitos anos, infelizmente, a haver uma exclusão digital muito grande. Porque as pessoas não
acordaram para essa necessidade. Não é luxo a inteligência artificial. Não é supérflua a inteligência artificial. Ela vai se tornar vital em pouco tempo. Exato. Né? Eu, por exemplo, no dia a dia, acho que eu converso mais com o ChatGPT do que com o Google hoje. Pois é. Né? Inclusive, eu acho um barato, né? No nosso próprio celular hoje em dia, né? Quando você... Eu tenho a versão paga do ChatGPT, não sei se você já viu isso. Eu acho um barato. Tem agora chamadas aqui, ó. Você consegue ligar para o ChatGPT. Sensacional. Aí ele libera aqui, ó. Olá, tudo bem? Boa noite. Tá pensando. Olá, tudo ótimo. Como posso ajudar você nesta noite? Que sensacional. Eu queria saber como que a gente mistura a ciência jurídica com agilidade. Tá pensando. Misturar ciência jurídica com agilidade é um desafio interessante. Basicamente, significa aplicar métodos ágeis comuns na área de tecnologia ao direito. Isso envolve mais colaboração. E vai longe aqui. Legal Você pode Tex. trocar uma... exatamente. Exatamente. Isso Nossa, já tá Tito, aqui. Que delícia. Isabela, recebi o baralho. Vou cuidar dele com muito carinho. Vou aplicá-lo, inclusive. Tito, foi um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada pelo carinho, por dividir seus conhecimentos conosco. O Tito, gente, é uma joia. E apesar de todo esse conhecimento que ele tem, ele é um ser humano maravilhoso. Ele contagia a gente com a tecnologia. Ele nos torna ser humanos mais evoluídos. Eu espero que vocês tenham se evoluído um pouco, porque todos nós precisamos dessa evolução, com essa live aqui com o Tito. Tito, obrigada. Muito obrigado a todos vocês. Um Beijo, grande abraço. gente. Tchau, tchau.